Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma sessão prémio de Inca Markets do dia 7 de junho. Agradeço aos membros prémio que conseguem estar a acompanhar ao vivo e todos aqueles que depois terão a oportunidade de ver a gravação. E começamos por recordar que em Inca Markets e os seus mentores não fazem qualquer atividade de intermediação financeira. Tudo aquilo que nós fazemos é educação financeira. E o que vocês vão ouvir é a nossa opinião relativamente a um conjunto de ativos e não constitui qualquer conselho ou aconselhamento financeiro. A Inca Markets, nem nenhum dos seus membros desempenha nenhuma atividade de intermediação financeira. E chegamos a este dia, dia 7 de junho, temos uma grande semana de fundamentais, esta e a próxima. Recordo-vos que esta semana vamos ter um grande evento, que é o Banco Central Europeu, na nossa quinta-feira, ou seja, véspera de feriado aqui em Portugal. Vamos ter uma decisão de política monetária do Banco Central Europeu, há muito esperada e que muito provavelmente nos dará pistas muito mais reais do futuro da política monetária do Banco Central Europeu. Na sexta-feira, não sei se também já tinham tido essa noção, vamos ter os dados da inflação nos Estados Unidos relativamente ao mês de maio. Ainda não temos esses dados. Recordo-vos que a inflação nos Estados Unidos, tal como no resto do mundo, está em máximos de muitas décadas. O mercado espera ansiosamente por esse número. Isto porquê? Porque na próxima semana, 15 de junho, nós vamos ter mais uma reunião da Fed, onde se espera que tenhamos mais uma subida da taxa de juros nos Estados Unidos. Já temos algumas subidas acumuladas nos últimos tempos e espera-se que tenhamos nessa reunião mais uma subida. Portanto, é importante falarmos aqui um pouco sobre os fundamentais, porque para também vocês enriquecerem o vosso manancial de conhecimento relativamente a todos os drivers que mexem o mercado, e depois podemos falar de gráficos, aquilo que vocês quiserem. Não, vamos tentar não fazer uma ação particularmente longa, mas depende também das vossas dúvidas, das vossas questões. É importante que as façam e que consigam depois também, caso tenham dúvidas, perguntar alguma coisa. Bom, eu vou começar por falar da reunião do ECB, do Banco Central Europeu, que vai decorrer na próxima quinta-feira, que, como sabem, temos sempre uma decisão da subida, da manutenção da taxa de juros, ou relativamente à taxa de juros, e depois, passado 45 minutos, temos um press release, onde a Presidente e a Vice-Presidente do Banco Central Europeu fazem depois respondem um conjunto de perguntas relativamente à evolução da política monetária na zona euro. O que é importante saber? Eu gostava de vos fazer aqui também algumas perguntas, porque é importante recordarmos tudo isto. Tem noção quando é que foi a última alteração numa taxa de juros na zona euro, na taxa de juros principal? Tem noção ou não? Assim, sem irem pesquisar. Alguém tem alguma noção? Foi uma baixa de taxas, não foi, Fernando? Uma redução de taxa de juros há... Foi uma redução da taxa de juros. A última vez 3, que 4 houve anos, não é? qualquer mexida foi no dia 10. A última vez que houve uma mexida, vamos dizer, parece que foi ontem, mas foi há mais tempo do que isso. Vejam bem, a última mexida foi no dia 10 de março de 2016. Ou seja, há mais de 6 anos que nós temos a taxa de juro para as operações de refinanciamento na zona euro, a taxa principal, nos 0%. Volto-vos a dizer, desde março de 2016. Ou seja, ao contrário, boa noite a quem está a entrar, ao contrário do que tem acontecido nos Estados Unidos, não é? Onde vocês sabem
que tivemos já em março de 2022 uma alteração da taxa e depois também em maio de 2022, nós na zona euro temos esta taxa de juros, esta main refinancing operations, ou seja, a taxa fixa, estabilizada nos 0%. Eu vou-vos meter aqui o gráfico para vocês verem, ou seja, desde esta data vocês não têm qualquer alteração de taxa de juros, ok? É mesmo desde aqui, onde a taxa passou para 0%, março de 2016. Parecia. Não sei se tinham bem noção disto e também porque é que muito se fala desta possível futura movimentação da taxa. E agora vamos fazer uma segunda pergunta, que é mais fácil para vocês responderem. Têm a noção quando é que foi a última subida? Ou seja, quando é que pela última vez houve uma subida da taxa de juros na zona euro? Não é descida, mas quando é que houve a última subida? Aqui pelo gráfico certamente conseguirão fazer uma pequena análise. Que é que, não sei se recordam, se não se recordam, desde agosto 2010. de 2011, desde aqui. A última vez que subiu a taxa de juros foi mesmo aqui, agosto de 2011. Ok? É uma brutalidade. Estamos a falar de uma taxa de juros que passou de 1,25 para 1,5 desde 2011, desde esta zona aqui. Okay? Desde 2011 nós não temos subida de juros. Ou seja, sabem todos fazer contas, há quase aproximadamente 11 anos que na zona euro não há uma subida da taxa de juros. Também devem saber, e se não sabem, vamos recordar. Isto é importante porque falamos muitas vezes da Fed, mas e não tantas do ECB, e agora é o que temos aqui para saber. Portanto, eu vou-vos mostrar para vocês terem noção. Eu penso que sabem disto. A última reunião que decorreu foi o ECB, Banco Central Europeu, tal como a Fed, fazem 8 reuniões de política monetária anuais, 8 reuniões. Já fizeram a de fevereiro, de março e de abril este ano, 3. E na última reunião de abril, é importante que vocês recordem, vou-vos mesmo mostrar aqui pelo site, aqui para vocês, é mais fácil para vocês. Já agora, fazemos assim, isto é mais fácil. Penso que conseguem ver. A taxa de juro atual, como vocês sabem, isto não é novidade, a taxa de juro principal é 0%, ok, isso vocês já sabem, mas a taxa de depósito é de menos 0,5%. Alguém sabe o que é que significa esta taxa de menos 0,5%? Tem noção? Já que estamos aqui hoje a falar sobre isto. O que é que significa esta taxa de 0%? É a taxa de juros de referência, não é? É a taxa de juros de referência para as operações de refinanciamento interbancário. E essa está fixa no 0% desde março de 2016. A minha pergunta é, simultaneamente, existem outras duas taxas, e principalmente esta Deposit Facility de menos 0,5. Vocês sabem o que é que isto significa? Isto é importante falarmos sobre isto também, Fernando, é o seguinte, para os bancos porem dinheiro no BCE ainda tem que pagar, não é? É isso mesmo, isso mesmo. Pronto. Esta taxa de menos 0,5, muito bem respondido, significa que hoje em dia os bancos europeus que tenham liquidez e queiram aparcar dinheiro no BCE têm que pagar. Porquê que o BCE implementou a taxa de juros zero para as operações de financiamento e esta taxa de menos 0,5 como uma taxa de depósito? Para promover o quê? Para promover que os bancos, em vez de agregarem ou aparcarem dinheiro no Banco Central Europeu, nos ativos do Banco Central Europeu, emprestassem às empresas, emprestassem à economia. E isto iria fazer com que, na altura que isto foi implementado, vou-vos perguntar, tínhamos inflação, deflação
Na altura que isto foi implementado, não havia inflação na zona euro nem em lado nenhum no mundo, lembram-se disso, certamente. Isto é uma medida para criar inflação. Entretanto, com o Covid, para além destas taxas de juro completamente dóvis e esta taxa de juro de depósito negativa, foram implementados mais programas de compras de ativos em todo o mundo e também na zona euro. Isso fez com que, era uma política completamente expansionista, fez com que aqui no ECB, na zona euro, em todo lado do mundo, de uma forma geral, nós começássemos a sentir os efeitos inflacionários devido a isso, Covid, disrupções na oferta, mais recentemente este conflito bélico, tudo isso provocou, ou tem provocado, de uma forma geral, já abordámos isso com muita frequência, um aumento brutal da inflação. E, também sabem, na estimativa rápida da inflação para a zona euro em maio, que saiu no último dia de maio, nós temos uma estimativa de 8,1% de inflação na zona euro no mês de maio, como tivemos nos meses passados 7,4%. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Vocês já sabem o que é que isto significa, quais são os efeitos que tudo isto implica e que não é só nos Estados Unidos, isto é por todo o mundo, não é? Nestas economias mais evoluídas. Nós temos inflação na zona euro 4 vezes superior ao target que é de 2%, certo? Certo. Sim? Certo. E não é de agora, já é de há muito tempo. Esta taxa de inflação na zona euro, volto-vos a dizer, não é de agora, nós já temos taxa de inflação na zona euro, vejam bem, eu vou-vos mostrar porque os gráficos, desde há um ano atrás que nós temos esta taxa já em cima dos 2%. Foi um pouco mais lento do que a Fed, mas nós já temos, desde julho de 2021, quase um ano, inflação superior aos 2%, e isto tudo nos últimos meses, então, tem cavalgado para valores que começam a pressionar e muito o Banco Central Europeu. Recordo-vos que a Fed, só para que não tenham dúvidas, tem uma taxa de inflação de 8,3%. A Fed tem uma taxa de inflação de 8,3%. E esta sexta-feira vai sair novamente os dados de inflação do mês de maio nos Estados Unidos, que nós ainda não temos. Também vos recordo que a Fed iniciou o tapering em novembro de 2021, ok? Penso que sabem disso. Na reunião de dezembro agravou o tapering e em março subiu a taxa de juros. Isto é importante vocês recordarem. No mês de março, a Fed subiu a taxa de juros. Em quanto, sabem? Em março, quanto é que a Fed subiu a taxa de juros? Mais quanto? 0,25, não foi? 0,25. Em março foi 0,25. 0,25. E a inflação continuou em valores estratosféricos. Na reunião de abril, a Fed subiu a taxa de juros em mais 0,5%. 0,5. E neste momento, a taxa de juros da Fed está nos 1%. Ok? Ou seja, a Fed, visto que a Fed desde março de 21, que tem inflação superior a 2%, okay, demorou quase um ano a subir a taxa de juros. Isto é importante para vocês também terem noção que o Banco Central Europeu e os outros bancos centrais não são mais rápidos ou menos rápidos do que a Fed. Nós tivemos inflação acima de 2% nos Estados Unidos durante um ano e só em março, já em pleno ocupação bélica, é que tivemos uma subida da taxa do 0,25 e agora de 0,5. E recordo-vos que para a semana 15 de junho nós temos uma reunião da política monetária do Banco da Fed para a semana. E a expectativa, como já falámos também disso várias vezes, o mercado, o que é que o mercado está a descontar neste momento? O mercado está a descontar neste momento que
na reunião de 15 de junho, penso que conseguem ver, na reunião de 15 de junho, a ferramenta Fed Watch Tool, vocês também já conhecem, o mercado está a descontar, e é isto que o mercado sobe hoje, que vamos ter uma subida de taxa de juros com 97% de probabilidades de 0,5%. Significa isto que vamos ter na próxima sexta a taxa de inflação dos Estados Unidos, que há de ser, independentemente de ser superior à anterior, que foi de 8,3, ou semelhante ou ligeiramente inferior, uma coisa eu vos posso garantir com toda a certeza, vamos continuar a ter taxas de inflação elevadíssimas e depois na quarta-feira seguinte a Fed vai ter esta reunião da política monetária e não tenho muitas dúvidas que vai subir a taxa de juros dentro destes parâmetros que estão aqui expectados. Mas isto é o que o mercado sabe e isto está priced in, e o que se falou na reunião de maio era na pressão ou na hipótese de termos uma subida de taxa de 0,75. Recordam-se disto? Isto é importante para nós percebermos como é que temos estes movimentos do mercado e como é que tudo isto pode influenciar o nosso mindset. E vocês têm que dominar isto, porque estas coisas, independentemente de serem só analistas técnicos ou não, estas coisas influenciam o nosso mindset. Então, o que é que aconteceu, o que é que tem acontecido nos últimos tempos? Isto na Fed, aqui nos Estados Unidos, temos alguma novidade? Desde a reunião de 4 de maio, onde a taxa de juros subiu mais 0,5, nós tivemos estas ferramentas e, por muito que houvesse pressão, o Powell, na conferência de imprensa, acabou por, não disse que nunca iria subir a taxa em 0,75, mas deu a entender pistas que seria outra vez 0,5 em junho e mais 0,5 em julho. E se vocês forem ver, também a Fed Watch Tool para julho dá uma subida de taxa de 90% à volta dos 0,5%. Ou seja, significa isto que no fim de julho, no dia 27 de julho, neste dia teremos ainda uma reunião da Fed em junho, depois entre julho, muito provavelmente podemos ter uma taxa de referência nos Estados Unidos à volta dos 2%. Ok? Isto é líquido para todos? Vamos ouvir? Sim. Sim? Então, percebem isto? Isto é algo que vocês compreendem com facilidade. É importante batermos estes assuntos também. Senão, vocês depois desfocam aqui no processo de conhecer os fundamentais da economia. E isto que está aqui, vocês já sabiam em maio. Quando tivemos no início de maio a subida na altura de 0,5%. E o que é que aconteceu entretanto? É importante vocês perceberem. Vamos aos gráficos, porque tudo isto é importante. Então o que é que aconteceu? Vejam bem. Nós tivemos, agora é importante nós nos posicionarmos e percebermos como é que tudo isto aconteceu. Porque é este tipo de ferramentas que, se vocês perceberem todo este mecanicismo com tranquilidade, vocês depois, mais à frente, têm sempre menos dificuldade em entender e a perceber como é que isto tudo é incorporado no mercado. E eu estou a dar... Agora que me estou a lembrar, que não tenho a certeza. Peço desculpa, estava com receio que não tivesse colocado isto a gravar. Peço imensa desculpa. E pronto, só para continuarmos. Então, o que é que aconteceu nos nossos processos? Tivemos, vejam bem, em 16 de março, ou seja, no dia 16 de março, aqui, nós tivemos uma subida da taxa de juros nesta data. Eu vou apontar aqui, no dia 16 de março. 16 de março subiu aqui neste dia. Deixa-me só meter aqui, que é para nós termos... Tivemos uma subida aqui em 16 de março, ok? E tivemos outra subida, algures
no início de maio, no dia 4 de maio. É importante ficar isso bem entendido no gráfico, que é para vocês perceberem o que é que aconteceu com todos estes processos. Portanto, eu vou voltar aqui a colocar 16 de março, a ficar aqui, okay? E no dia 4 de maio, foi aqui. E isto, vocês conseguem ver neste momento no gráfico todas as últimas reuniões da Fed, início do tapering, ok? Aumento do tapering, primeira subida da taxa de juros e segunda subida da taxa de juros. Vocês podem, mas e isto interessa-me para quê? Pergunto a vocês. É para vocês analisarem e perceberem os efeitos reais de uma política monetária menos dovish, que passa a mais onquis, tem na moeda dólar, que é a principal currency do mundo, e este dólar index, como vocês sabem, mais de 50% disto é euro-dólar, que é o cross cambial mais negociado do mundo. Portanto, e depois o que é que aconteceu? Nesta reunião de 4 de maio, apesar de... O que é que tivemos a 4 de maio? Só para recordarmos. Quanto é que subiu a taxa de juro em maio? Subiu 0,5%. E depois tivemos aqui um boom, até lembro perfeitamente, o Pedro Gomes a dar a shortar o euro-dólar durante muito tempo, e a continuar a shortar aqui. O dólar index fez os 105, está mesmo aqui apontado, fez os 105,005 no dia 12 de maio, e após isso tem vindo a desvalorizar, e ressaltou agora nos últimos dias da semana anterior, e já esta semana, apesar de hoje ter feito aqui um reteste a esta zona, pode ser considerado um role reversal. Mas já vamos debater isso, porque eu não queria agora vocês têm feito muita análise gráfica, e eu queria ver também isto com vocês. Mas o que é que aconteceu para explicar, no mínimo, esta correção dos 105 aos 101? Parece que é pouco, mas são 400 pips, não é? Tudo isto está aqui, todo este movimento decrescente que está aqui, de correção, que foi suportado pela média móvel de 55 diária, em regra, quando numa tendência ascendente claramente definida, com higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, o que for, num gráfico deste tipo, quando o preço, e no passado, se olharem para isto, a média móvel de 55 suportou muitas vezes o preço e voltou a suportar aqui. Por isso, ninguém de nós pode dizer, ao menos em termos técnicos, que nós temos aqui uma inversão de tendência, mas atenção que temos já a média móvel de 21 diária a deixar de suportar o preço e passou a ser a média móvel de 55. Mas eu gostava de vos perguntar o seguinte. Claro que se vocês podem me responder isto só com base em análise técnica, ou podem me responder isto dizendo se esta correção tem também aqui alguma relação com os fundamentais do mercado. Gostava de vos ouvir relativamente a isto, se têm noção, se não têm, e qual é a vossa opinião, obviamente, porque isto que está aqui é um movimento que, na minha opinião, e sou um analista técnico e é na análise técnica que eu concentro as minhas entradas, mas este movimento é muito mais do que análise técnica. Este movimento que está aqui, para mim, tem que ver com fundamentais. Gostava de vos ouvir, porque é uma sessão para debatermos ideias, também para perceber qual é o vosso estado atual dos fundamentais. Gostava de vos ouvir sem medo, sem medo nenhum de errar. Fernando, sim, quer dizer, na minha ótica, de facto é um padrão técnico, pode ser de inversão ou não, mas eu acho que de facto é muito fundamental, como tu dizes muito bem, não é? Porque há uma expectativa ou há rumor que o BCE possa subir as taxas de juros, e acho que a senhora Lagarde já disse exatamente isso, não é? Que não vamos ter sempre taxas de juros negativas. Eu próprio, portanto, não sei, acho que foi num seminário que ela falou a semana passada, fez de facto o euro-dólar a subir, subiu 2, 3 figuras, acho que na semana passada.
Mas para mim, eu pessoalmente, que todos sabem o meu bias no euro-dólar, não é? Acho que é de continuar a tendência, não é? Que é a valorização do dólar perante o euro, mas obviamente agora vamos esperar pelo ECB quinta-feira, não é? Ok. Então pronto. Então o que é que vocês têm aqui? Muito obrigado, Pedro, muito bem. Está pela tua opinião e fundamentada, muito bem. O que é que nós conseguimos ver no gráfico? Conseguimos ver no gráfico todos os efeitos que as reuniões da Fed tiveram no dólar index, e se formos ver o dólar, o ativo estará ao contrário, certo? E o que é que o mercado esperava aqui, nesta data de 4 de maio na Fed? E nós, já para a semana, vamos continuar a trabalhar muito isto. O que é que o mercado aqui nesta reunião de 4 de maio esperava? O que é que, a 4 de maio, um minuto antes da reunião da Fed, o que é que o mercado já sabia? O mercado sabia que a Fed ia aumentar a taxa de juros em 0,5. O mercado sabia. Mas qual era a expectativa do mercado? É que face a inflação muito alta, face a esta contínua expectativa de inflação muito alta, 4 vezes acima do target, era expectável, peço desculpa, que nesta reunião Powell sinalizasse uma possível subida de 0,75% já na próxima reunião, que vai ser daqui a uma semana. E a Fed Watch Tool e Powell, em primeiro lugar, Powell na reunião não disse que isto era impossível, mas colocou quase de parte. E a Fed Watch Tool dá-nos a partir daí que a taxa de juros vai subir de 0,5%. Tendo em conta isto, todo este movimento que fomos tendo no dólar index, se for no euro-dólar é ao contrário, foi alicerçado com estas subidas agressivas e com este possível aumento de um aumento de 0,75%. Isso fez com que visto que a subida de março e a subida de maio, na minha opinião, estavam priced in, as expectativas quanto a futuros aumentos também já estavam ligeiramente priced in, o dólar acabou por sofrer um movimento corretivo. Simultaneamente, se quisermos agora aqui acrescentar, nós tivemos uma reunião do Banco Central Europeu em abril. Eu vou dizer qual foi o dia dessa reunião. Essa reunião, e nós já vimos, foi no dia 14 de abril, salvo erro, foi no dia, já agora, para ficarmos com tudo isto sem nenhumas dúvidas, com a certeza que foi no dia 14 de abril, está aqui, no dia 14 de abril, nós tivemos uma reunião que provocou, deixa-me só marcar aqui no gráfico, no dia 14 de abril, uma queda abrupta do euro perante o dólar. Tá, é isso mesmo, aqui nesta data. Aqui isto é importante nós percebermos. Eu estou a marcar aqui, no dia 14 de abril, foi aqui, Christine Lagarde e a sua equipa vêm comunicar, fazem uma comunicação de política monetária, onde o mercado esperava o quê? Isto é que é importante. Qual era a expectativa do mercado nesta data de 14 de abril? Na data de 14 de abril, nós já tínhamos, em 14 de abril, já tínhamos a inflação do mês de março. Já estávamos aqui. Em 14 de abril, nós já tínhamos a inflação do mês de março. Já sabíamos que tinha sido 7,4. O que é que o mercado esperava depois disto tudo? O mercado esperava uma política mais hawkish do Banco Central Europeu. Esperava o quê? Para além de tapering mais agressivo, não é? Para além do tapering mais agressivo, através do seu programa, que é o Asset Purchase Program, não é? Que é o programa de quantitative easing. Isto, o mercado esperava um tapering mais agressivo e acabámos por ter, mas o mercado também esperava o quê? Uma sinalização de uma possível mexida na taxa de juro em breve. E o que é que, na vossa opinião, o que é que foi feito nesta reunião de abril? Foi feita alguma sinalização que na próxima reunião, que vai ser agora esta semana, no dia 9 de junho, teríamos alguma subida de taxa de juro? Não foi feita essa sinalização. E o mercado estava à espera dessa sinalização. Se não estava à espera, eu não digo que estaria à espera assim desta forma tão redundante, não é? Redundante, mas certamente o mercado estaria à espera
de comentários mais onquis por parte do BCE. Não teve, e o euro-dólar, né, o dólar index, foi desde os 97 até aos 105, vejam bem esta loucura, este é um movimento agressivo, e o dólar index fez este movimento, o euro-dólar fez um movimento contrário, e isto foi, na minha opinião, foi logicamente mais compradores do que vendedores, o mercado líquido a procurar dólar, porque face ao euro não tivemos indicação nenhuma dessa possível sinalização da taxa de juros. E quando é que isto tudo, e vocês têm que ter noção que isto é um misto de duas coisas, é a subida, vejam bem, só para vocês terem noção, aqui é 16 de março, aqui isto é a reunião da Fed, isto é 16 de março, aqui é 16 de março, taxa de juro, mas aqui é que temos a reunião do ECB, que é o 14 de abril. E aqui depois tivemos a reunião de 4 de maio. Mas quando é que foi a grande subida disto tudo? Vejam bem, foi este ponto que está aqui, certo? As pessoas, a 16 de março subiu a taxa de juros, mas vejam bem, a taxa de juros subiu a 16 de março, passado uma semana isto ainda fez um duplo fundo, aqui na zona, logicamente, e depois fez esta subida. Mas é aqui, na reunião do ECB, onde o ECB não dá pista nenhuma para uma política a mais onquis, onde o dólar index dispara redondamente. Nem é depois aqui, depois nesta última reunião da Fed, que foi no 4 de maio, que o ativo ainda fez aqui logicamente esta perna longa, mas o grosso foi este movimento. Foi um misto de coisas, que foi, continuamos a ter subidas de taxa de juros nos Estados Unidos, com a expectativa do 0,5 ou até o 0,75, e no ECB nada. E o que é que tivemos depois de 14 de abril? Depois de 14 de abril, isto é importante, a análise é conjunta, depois de 14 de abril, que foi a última reunião do Banco Central Europeu, nós tivemos em, salvo erro, 23 de maio, ou no início, ou mais ou menos para esta data, tivemos no blog do ECB, a Christine Lagarde fez uma publicação. Publicou uma publicação onde apareceu com um discurso muito mais onquis. Muito mais onquis. Porquê? Porque a taxa de inflação na zona euro, a taxa de inflação na zona euro, vou meter aqui, que é para vocês não terem a menor dúvida, estes 8,1% é o máximo que já tivemos de inflação na zona euro. Claro que temos muito menos histórico enquanto zona, mas é o máximo que já tivemos de inflação. Ok? E isto fez com que, depois de termos os dados de abril e de maio, já com o mês, agora já no fim do mês de maio, onde certamente o ECB já tinha algumas dicas, algumas pistas relativamente a isto, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma publicação da Christine Lagarde e depois, mesmo ontem, tivemos outro membro do ECB importante a falar sobre esta reunião que vamos ter na quarta-feira. Então, o que é que nós temos atualmente no ECB? Tem noção? O ECB já está a fazer tapering ou não? Tem noção? Lá, Já está a fazer, não é? Já está a fazer. fazer. Ou seja, na reunião de abril, isto é a política, o resumo da reunião, não é? Este programa de compra de ativos, que em inglês tem o nome de APP, Assets Purchase Program. Nesta reunião, nós vimos a informação de que estas compras líquidas vão diminuir. Ou seja, no mês de abril são 40 bilhões, ou seja, no mês de maio 40, 30 em maio, e no mês de junho 20 milhões. E diz o quê? Diz também, ou temos informação mais recentemente, que no fruto desta reunião
e depois daquela publicação da Christine Lagarde, portanto, em abril nós já sabíamos que este tapering ia continuar e estas compras líquidas iriam terminar à volta no fim do terceiro trimestre. Significa isto o quê? Significa isto que em abril, isto é importante, em abril nós tivemos, relativamente à compra de ativos, nós tivemos um aceleramento do tapering, não é? Vamos meter aqui, tapering mais rápido, com a sinalização que teríamos o fim do tapering no mês de setembro de 2022, ou seja, as compras diminuiriam este ritmo, certamente em julho, em agosto e em setembro, 10, 15, 10, o que for. Está bem? Tinham isto presente ou não tinham isto minimamente presente? Conseguem ouvir? Sim? Não? Mais ou menos? Talvez? Pensei que ia acabar em junho, sinceramente, que ia acabar o tempo em junho. Não. Quer dizer, em, Semestre, não é? em, em abril não era isso, não é? Em abril não era isso. Porque isto que estamos aqui a ler é o que foi dito na reunião de 14 de abril, está bem? Vejam bem, vejam aqui, na reunião de hoje, que é de 14 de abril, eu vou meter aqui, o Banco Central Europeu considerava essa comunidade e que as operações líquidas e ativos ao abrigo do APP sejam concluídas no terceiro trimestre. O que ele disse ia passar de 40 para 30 e para 20. E esta é a informação que temos, ou seja, em junho iríamos comprar 20, mas dão o fim deste APP no fim do terceiro trimestre. Ok? Sim? Isto é o que nós sabíamos em abril, mas a inflação continua a subir depois disso, está bem? Mas é importante que nós percebemos. E isto tudo, só mais um bocadinho. As taxas de juros, a tal taxa de juros de referência e a taxa de juros de depósitos continuaram nos níveis. Está bem? E depois, o que é que nós sabíamos mais nesta reunião? Foi isto que fez este movimento no gráfico. Na minha opinião, foi esta notícia, estamos aqui a 16 de março, a 14 de abril, peço desculpa, não foi o tapering supostamente até poderia dar alguma força ao euro, mas o tapering já vinha de antes, claro que ficou mais agressivo, mas o mercado esperava a 14 de abril pistas mais concretas devido à inflação que já havia na zona euro. E volto a dizer, na zona euro, a inflação, quando aquela reunião foi feita, já era conhecida a inflação de março, já era de 7,4, já era o máximo da altura. E o mercado esperava mais. Mas o mais importante foi isto que está aqui, para vocês terem noção. Qualquer ajustamento das taxas de juros ocorrerão algum tempo após o termo das aquisições líquidas ao abrigo do Asset Purchase Program e serão graduais. Então o que é que isto significa? O que significa? Quando é que em abril nos disseram que a compra que o tapering ia durar até quando? O que é que sabíamos em abril? A 14 de abril o que é que sabíamos? A 14 de abril sabíamos o quê? Que a compra de ativos ia durar até Terceiro trimestre. de 22. E sabíamos que as taxas de juro só subiam. As taxas de juros só subiam, o que é que diz aqui? Após o termo das aquisições. Ou seja, após setembro de 22. E se vocês minimamente souberem que há 8 reuniões da FED, da FED do ECB e da FED também, e que depois de setembro só há reunião de outubro e de dezembro, significa isto que se a taxa de juro é de 0%, na melhor das hipóteses só teríamos uma subida da taxa de juro ou em outubro ou em dezembro. ou dezembro. Isto é o que nós sabíamos a 14 de abril.
Mas a 14 de Abril, o que é que o mercado esperava? Isto ou mais? Na minha opinião, o mercado esperava mais. Porquê? Porque a inflação estava, na altura, a 4,4%, 7,4%, que era o máximo histórico da zona euro. E isto, que está aqui, que eu estou a mostrar, foi, na minha opinião, conjuntamente com as subidas constantes e mais definidas nos dot plots, que fez este movimento brutal no dólar index, para cima, força no dólar. E se forem ver o euro-dólar, tem um movimento completamente contrário. Vou-vos mostrar, isto é completamente igual. Vejam bem, está aqui. Eu vou apagar isto para vocês verem. SAB 14 para isto tudo. Para vocês terem noção que a análise técnica, para mim, enquanto analista técnico, é o que me faz gerir todo o meu processo de entradas e saídas em todos os meus investimentos enquanto trader. Mas a análise fundamental anda sempre aqui para me ajudar a pensar e a definir o meu bias. Ok? Depois disto, o que é que soubemos? Vejam bem, o que é que aconteceu nos 20 de maio? A Christine Lagarde fez a tal publicação no Banco Central Europeu, no site do Banco Central, no blog do Banco Central Europeu, e ela e outros membros do ECB sucessivamente vieram fazer comunicações ou intervenções, entrevistas, participações em congressos, seminários, o que for, sobre esta política. E a taxa de inflação de 7,4 em março e abril passou para 8,1. Ou seja, nós tivemos, já sabemos que, deixa-me só meter aqui, que é para simplificar o nosso processo, vemos isto com gráficos, nós sabemos que a taxa de juros passou de 7, desculpem, a taxa de inflação passou de 7,4 para 8,1, que é o máximo histórico desta taxa de inflação. O que é que sabemos? O que é que sabemos também? O que é que sabemos? Vejam lá se têm noção do que é que aconteceu depois o que é que a Christine Lagarde vem dizer. Mais onquis ou menos onquis do que foi na reunião de 14 de abril? Tem noção? O que é que a Christine Lagarde, no salvo 20 a 23 de maio, veio Mais dizer? anquis, claramente, não é, Fernando? Mais Christine anquis, Lagarde, não é? muito mais onquis. O que é que ela veio dizer? O que é que ela vem dizer? Antever um bocado a subida das taxas. Que o tapering vai ser rápido, não é? No mínimo igual àquele que era esperado, mas certamente até poderá ser mais rápido, e que o Banco Central Europeu vai subir a taxa de juro, estando o mercado, os bancos de investimento e todo o research que eu tenho lido a sinalizar uma subida da taxa de juro de referência já em julho. Ou seja, este movimento de volta do euro-dólar, isto que está aqui, vocês dizem-me agora que tens de ter uma linha de tendência descendente a suportar o preço, tudo bem. Mas este movimento que está aqui é alicerçado numa política, numa mudança de 14 de abril face a 20 de maio, relativamente ao ECB, ao posicionamento do ECB, a dizer que há possibilidades para, e os bancos de investimento e o research estão a sinalizar isso, ok? Podemos ter uma subida da taxa de juro do ECB em julho e depois em setembro. Mas recordo-vos que nós ainda vamos ter a reunião de 9 de junho. Ou seja, esta reunião é a mais importante ou aquela que pode fazer mais diferença. Porquê? Porque tal como tivemos na Fed, até termos uma subida da taxa de juros, o que nós mais esperávamos era a reunião que sinalizava essa subida. A expectativa é esta. Então o que é que o mercado está a negociar neste momento? O mercado neste momento está a anunciar o quê?
ou está a negociar o que esta expectativa, este movimento está a negociar, que vamos ter, face a 14 de Abril, um discurso mais onkish, eventual tapering mais rápido, fim do tapering mais rápido, e sinalização para uma subida da taxa de juros, eventualmente já em julho, de 0,25% em julho e de 0,25% em setembro. Isto é o que muitos bancos de investimento estão a dar no seu... Já em junho, não é? Já em julho. Não é agora. Não, esta reunião de 9 de junho, porquê que esta reunião é importante? Porque é aqui que nós vamos ter uma eventual sinalização. Porque até agora, e volto-vos a dizer, o que interessa é o que está escrito e foi dito. Na reunião de 14 de Abril, o Banco Central Europeu disse que teríamos tapering até setembro de 22 e que as subidas da taxa de juro, a subida da taxa de juros só seria depois de setembro. Temos agora um discurso, uma expectativa, e esta expectativa é alicerçada no quê? É alicerçada nestas comunicações escritas e orais que Lagarde e a sua equipa têm feito em maio, subida ainda para números estratosféricos de inflação, e nestas comunicações do Banco Central Europeu, que não são no âmbito da política monetária oficiais, mas que são importantes. Temos também a Christine Lagarde, não sei se vocês já ouviram isto, a dizer que, e eu volto-vos a mostrar as taxas de juros, isto também é importante, e vamos ter aqui na página central do ECB, que esta taxa de depósito negativa, que eu já vos expliquei o que era esta taxa de juros negativa de 0,5, significa que os bancos para aplicarem dinheiro no ECB têm que pagar. O que ela disse e que os membros do ECB têm dito é que não têm qualquer expectativa de que após setembro hajam taxas de juros negativas na zona euro. Isto foi dito mais ou menos assim. Significa isto o quê? Aqui são taxas diferentes, é importante que vocês compreendam, está bem? Significa isto o quê? Poderemos ter em julho, aqui e na reunião de setembro, já subidas da taxa de juros de referência, mas que também vamos ter subidas na taxa de juros dos depósitos. E que não me admiro eu que, por exemplo, a taxa de juros de depósitos, até possa responder primeiro. Ok? Christine Lagarde e a sua equipa, e mesmo a Christine Lagarde, diz que não vê que após setembro existam taxas de juros negativas na zona euro. Esta taxa de juros negativa que eu estou a dizer não é de referência, está bem? É a taxa de juros deste depósito, desta Deposit Facility, que é aquela que o Banco Central Europeu cobra para aplicar dinheiro. Isto significa que é uma política mais onkish, significa isto que depois desta taxa de juros, certamente em setembro de 22, esta taxa de juros já estará no mínimo a 0%, significa que os bancos podem colocar dinheiro no Banco Central Europeu e não têm que pagar ao Banco Central Europeu para isto. É uma política de combate à inflação, obviamente. Ok? E não me admiro também que esta frase, vocês vejam bem, temos aqui esta frase. Claro que isto não vai acontecer tudo de uma vez, nós estamos a falar de aspecto, nós estamos a construir um racional. Isto é importante vocês terem essa noção. O que é que são estes APPs? Vocês sabem bem o que é estes APPs? Este Asset Purchase Program, que o ECB em abril, vou voltar a dizer, em abril passou só a comprar 40 bilhões, só. Em maio, 30, e em junho, isto poderá ter aqui por alguma grelha, mas pronto, basicamente é isto, mas é isto, em junho de 20 bilhões, para terminar em setembro de 22. O que é que se espera na reunião?
A ver, o mercado neste momento, o euro-dólar respondeu em alta, fruto de alguma tomada de mais-valias no dólar, não digo que não, e fruto desta expectativa de uma política mais hawkish na zona euro. Ponto. O que é que o mercado neste momento, o que é que o mercado negociou até hoje, não é? Ou até amanhã, porque vamos ter a reunião no dia 7, quinta-feira, já estamos quase a entrar na quarta-feira, ou seja, temos um dia de mercado amanhã e depois temos meio-dia de mercado na quinta-feira e entra o ECB. O que é que o mercado negociou neste espaço de tempo? Negociou que vamos ter um ECB mais hawkish, que eventualmente vamos ter um tapering mais rápido, se calhar até termina antes do fim do terceiro trimestre, que vamos ter a taxa de depósito, aquela taxa de depósito que está em menos 0,5, recordem que não é a taxa de juros de referência, esta taxa de depósito neste momento está a 0,5, o mercado também está a negociar que ela estará a 0% em setembro de 22, e temos ainda a taxa de juros de referência, que o mercado já está a negociar, que vai haver, ou poderá existir uma sinalização de subida de 0,25 em julho ou em setembro. E é isto que o mercado negociou nesta perna, não tenham muitas dúvidas. E o que é que têm que ter em atenção agora? A 9 de junho, quinta-feira. O ECB vai subir a taxa de juros, na minha opinião? Vai. A taxa de juros de depósito e a taxa de juros de referência. Não é já em junho. Isso, não tenho essa expectativa. Bom, se isso acontecer então, se acontecesse, o euro ficava forte, está bem? Mas a pergunta que se faz é, vai haver subida da taxa de juros? Não tenho muitas dúvidas que sim. Quanto e quando? E como é que isto se negocia? Com licença. E agora permitam-me dizer, isto negocia-se exatamente da mesma forma que nós fizemos N vezes com a Fed. Não sei se recordam disso ou não. Isto negocia-se dessa forma. Ou seja, este é o cenário que está aqui. Então, se tivermos um cenário esperado, o que é que acontece ao euro? Se tivermos um cenário dentro do esperado, o euro fica neutro ou corrige. Se tivermos um cenário pessimista, o que é que acontece ao euro? Cai muito. E se tivermos um cenário otimista, o que é que acontece ao euro? Sobe muito. Então, isto é exatamente aquilo que nós fizemos sessão após sessão com a Fed. E esta é o interesse de fazermos também estas sessões, porque muitas vezes, às vezes perguntam e têm dúvidas, o que é perfeitamente normal, todos nós temos, porque se isto fosse tudo certo era muito fácil, mas é ver o que aconteceu no passado, porque nós fizemos isto várias vezes no passado para a Fed, e agora temos que fazer no euro. Então eu volto a repetir, se tivermos um cenário esperado, o que é o cenário esperado? Digam-me vocês. Um cenário esperado é a Christine Lagarde e o vice-presidente na conferência de imprensa e na press release dizerem aquilo que nos disseram de 23 de maio para a frente. Sim? Que é, vamos ter um tapering mais rápido, a taxa de juros de depósito no Banco Central Europeu não haverá taxas negativas após o terceiro trimestre, e a sinalizar uma subida de taxa de juros mais rápida do que setembro de 2022, porque em abril o que nos disseram foi até setembro de 22 não há subidas de taxas de juros porque estamos em pleno tapering, certo? De maio para a frente o que nos disseram é muito mais do que isso. Então o cenário esperado é este. E se tivermos o cenário esperado, se não tivermos mais que o cenário esperado, eu não me admiro que isto tenha um efeito neutro ou corretivo no euro. Tal como tivemos no passado para a Fed. Se tivermos um cenário otimista, e o cenário otimista é tapering acabar já,
termos já uma sinalização clara de uma subida da taxa de juro em julho, mês 7, de 0,25 ou de mais. Há research que até já quase exige mais. Isso faria o euro acelerar rapidamente. E se tivermos um cenário pessimista? O que é o cenário pessimista? É que o cenário esperado não se concretize. E aí o euro leva uma porrada grande. Por isso, se não tivermos um cenário muito otimista pela Fed, isto é importante, se não tivermos o cenário otimista do ECB, se não tivermos um cenário otimista do ECB, que é sinalizar já a subida, tapering acabar, taxas de juros de depósitos que deixem de ser negativas até ao fim do terceiro trimestre e que possamos ter uma subida já em julho e depois em setembro. Se não tivermos isso, se o mercado não tiver aquilo que pensa e que justificou este movimento up, eu não me admiro que o euro-dólar possa corrigir rapidamente até esta zona de duplo fundo, até à reunião de 15 de junho da Fed. Se não tivermos um cenário em linha minimamente com o esperado ou melhor, o euro leva uma porrada grande porque o mercado está a ter essa expectativa. Se a Christine Lagarde aparecer, sim, temos inflação, mas temos aqui alguns medos do crescimento, por isso vamos manter o tapering, como dissemos, até ao fim do terceiro trimestre, não vamos sinalizar já uma subida de taxa de juros, vamos esperar pelos dados de inflação do mês de junho e pelo PIB quarter over quarter, para tomarmos uma decisão e depois na reunião de julho. Se isto acontecer, o euro corrige forte e vem no mínimo retestar este nível aqui à espera depois da Fed. Esta é a minha expectativa. Isto é um processo muito semelhante àquilo que fizemos antes. Bom, se a Christine Lagarde concretizar oficialmente tudo aquilo que tem dito em publicações, que mesmo hoje um dos membros da administração do Banco Central Europeu um dos membros do Banco Central Europeu veio reforçar, se tivermos indicações claras sobre esta taxa de depósito, esta taxa de facilidade permanente de depósito, isto em português até, desculpa lá, mas isto em inglês soa muito mal. Em português soa mal, é um bocado estranho, mas é mesmo assim. Esta deposit facility, a tal taxa que o Banco Central compra, se não disser que vamos mexer nisto e que a expectativa é que no fim do terceiro trimestre já não tenhamos taxas negativas no Banco Central Europeu e que tendo em conta os dados de inflação, etc., que é muito provável que nas próximas reuniões vamos subir a taxa de juros. E aí o euro certamente tem potencial para continuar o seu percurso. Mas se for só, não se admirem numa coisa, se for só o cenário esperado, isto às vezes é difícil de perceber, mas isto já aconteceu. Se for só o cenário esperado, nós podemos ter um euro neutro ou menos forte, ou corrigir. Se for um cenário pessimista, temos o euro corrigido. O euro-dólar vem para baixo, logicamente. Se for um cenário otimista, temos potencial para novas subidas no euro-dólar. Ok? Isto é importante. Se vocês forem olhar para trás, e verem isto, vejam bem, vejam bem, isto que está aqui foi o início do tapering, tudo bem, o dólar disparou. Isto que está aqui foi reforço do tapering. Foi aqui que a Fed veio dizer vamos já acabar com o tapering e o que é que aconteceu ao dólar? Corrigiu. Porquê? Porque nesta data já se esperava uma sinalização ou uma possível subida. E só tivemos subida em março. Tivemos subida aqui. Isto é um processo muito igual. Por isso, o que vocês têm que ter muito cuidado, quem tem posições, especialmente no euro-dólar, eu sei que há muitos de vocês que gostam de deixar o par, têm que ter atenção aos técnicos, obviamente, mas também têm que ter atenção a este... O par euro-dólar, neste momento, logicamente, isto no gráfico diário, lower low, lower high, lower low, lower low, lower high, role reversal, linha de tendência descendente, ok?
Claro que o ângulo das médias móveis no 55 já não é tão claro, mas continuamos a ter, certamente, há vendedores que poderão ter interesse aqui. Se o ECB, se o Banco Central Europeu não for muito otimista, não se admirem que isto possa fazer esta perna e aí sim temos depois potencial para outras coisas. Não tem mal, está bem? Por isso, muita, mas muita atenção. E andei aqui a falar sobre isto, não sei se tem alguma questão. Dúvidas? Eu não quero que vocês vão negociar o evento. Claro que nós não estamos aqui como sabem, dar conselhos de investimento a ninguém. Isto é só uma sessão de literacia financeira. Eu não quero é ver-vos depois no evento a tentar negociar isto tudo. Não quero nada disso. Então, em suma, já ficaram mais enquadrados com esta política monetária do Banco Central Europeu ou não? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Já tinham noção disto? Ficaram com mais conhecimento agora? Nós temos falado muito da Fed, obviamente, e temos deixado o nosso Banco Central Europeu para outras núpcias, mas agora também era todo interessante fazermos este trabalho com o ECB, que a partir de agora vai ser mais acompanhado. Não sei se têm bem noção, se percebem bem isto. Fernando, mas vê, na prática o que é que o mercado espera? O mercado espera, no mercado mínimo... espera o quê, na prática? Não, eu tive a ver na Bloomberg, a nível de hotspots é zero, não há mexida na taxa, não é? Claro, sim, claro. Que os holofotes vão estar concentrados às 13h30, não é? No discurso da política económica, não é? Da senhora Lagarde. Sim, mas tem que ter atenção. Às 12h45 tem que ter atenção que sai o press release. Exatamente. São aquelas 3 taxas, não é? Às 15h30, às 13h30 é que é a conferência de imprensa. São coisas diferentes, não é? Isto é como na Fed. Aqui saem as taxas, que em princípio se vão manter iguais, certo? Mas vocês têm que ter a capacidade, isto é tal e qual como nós fizemos no passado. Vocês têm que ter a capacidade de perceber o que é que estava na última conferência de imprensa e o que é que poderá acontecer aqui. Portanto, eu vou-vos... 14 de abril... Não está a aparecer. O que interessa é isto aqui. Vamos lá ver. Compra de ativos. Isto foi aquilo que eu vos estava a dizer hoje. 40, 30, 20 e que no fim do terceiro trimestre isto acabará. Desculpa. Sejam concluídas no terceiro trimestre. Isto nós já sabemos. Então o que é que nós queremos para dar força ao euro? O que é que nós... Melhor do que isto. Sim? O que é melhor do que isto? O que é melhor do que isto? É termos tapering mais agressivo. Mais agressivo. Ou seja, temos um APP a terminar mais rapidamente. E mais rapidamente é antes de setembro. Porque se for setembro, nós já sabemos. Ok? Fernando, para dar força ao euro, então, e para dar força ao dólar? Ao contrário, se não tiver... Pois, nós não queremos dar força ao euro ao dólar. Eu, por acaso... Mas nós não. Eu não me tenho a dizer como que... Eu não estou aqui a analisar. O Pedro é que tu podes querer que o euro fique fraco, não é? Mas sim, mas isso és tu. Se para dar força ao euro, parece que queres que o euro fique forte, mas o técnico é que manda, não é? Não, o técnico não manda nada. Quem manda é os fundamentais. É isso que eu vos estou a querer dizer. Claro. Esqueçam o técnico aqui. Okay. Aqui, se os fundamentais... Vamos lá ver. O que é que nós estamos aqui a falar? O que é que nós estamos aqui a falar? De uma possível alteração no bias. Vamos lá ver. A análise técnica é imperial para quem faz swing trading, day trading ou eventualmente position trading. Tudo bem. Mas os fundamentais, a médio e longo prazo, comandam sempre o mercado. O preço, porque o dólar tem ficado forte. Porquê? Porque há uma expectativa e há uma subida de taxa no último ano. Ponto. E isso foi incorporada
lá ver, tu quando negociaste o dólar, é porque o dólar tem o higher highs a higher lows, ou porque entendeste que a política monetária iria dar força ao dólar? As duas coisas, claro. Está bem, mas tu só tens dólar forte fruto da política monetária forte do dólar, ponto. E fraqueza no euro E também. fraqueza no euro e nas outras todas, não é só no euro, é nas outras todas. O dólar foi o king, não é? No último ano, qualquer um que comparasse o dólar ganhava dinheiro. Faça qualquer coisa, de uma forma geral. Sim? O que poderá estar aqui em causa é uma mudança no bias do euro. Eu não estou a dizer que, se calhar, o euro-dólar não é a melhor moeda para vocês irem negociar. Eu estou a fazer este matching para nós analisarmos o quê? No passado foi assim, durante o ano andámos a falar da Fed, e falámos do dólar index e do euro-dólar, que é o par mais negociado. Mas falámos do dólar libra, dólar yen, do CAD, todas essas moedas contra o dólar. O que poderá estar aqui em causa é alguma mudança no bias do euro. Eu não estou o bias para as moedas podem ser três bias. Quais são? Bear, neutro ou bull. Eu não estou bear no euro. Eu não estou bear no euro. Não estou a dizer que estou bull. Mas já estou neutro. Não significa isto tecnicamente. Se eu tiver oportunidades para shortar o euro-dólar, por exemplo, que eu não faça. Mas, tendo em conta o que a Christine Lagarde e a sua equipa me disseram a partir de 20 de maio, e mesmo hoje reforçaram, hoje e ontem, eu não tenho muitos motivos para continuar a vender euro contra tudo. Porque está à vista uma mudança de um paradigma da política monetária expansionista para uma política monetária menos expansionista na zona euro. E esta é a expectativa. E será que nos vão dar a expectativa? Isso eu não faço a mínima ideia. Se nos derem, se calhar já não vou shortar o euro. Se não nos derem, short forte e feio na perspectiva de fazer este movimento, eu pessoalmente. Mas eu estou-vos a dar o meu racional. E aqui estou a juntar, se o mercado tiver, se o ECB for mais dovish do que se espera neste momento, o euro-dólar, até à reunião da Fed, pode rapidamente ter aqui uma correção forte. Ou, se não for este, por exemplo, no mínimo é este, e começamos a pensar nisto como um head and shoulders, um bottom head and shoulders, até à reunião da Fed. Se o ECB me der um cenário onkish, em linha ou mais do que eu espero, eu não tenho muitas dúvidas que o euro possa continuar a subir. Agora, vai subir quanto o euro-dólar? Certamente não será a melhor moeda para negociarmos. Temos outras moedas para negociarmos um euro mais onkish. Temos outras moedas, um euro CHF, um euro yen, um euro GBP, por exemplo. Por exemplo, não será um euro AUD? Porquê que não será um euro AUD? Porquê que não será esta a melhor moeda? Não um euro AUD, nem um euro NZD. Porquê que estas não serão as melhores moedas, mesmo que o euro possamos ficar bulls no euro? Porque a AUD teve uma subida da taxa de juros e a NZD tem tido. Por isso não pode ser. Isso mesmo, muito bem. Mais hawkish, commodity currencies, enquanto as commodities apreciarem, com a abertura agora da China, vocês sabem que os lockdowns na China estão a terminar após 2 meses. A China, a maior fábrica do mundo, está a voltar ao ativo. Isso significa mais procura, mais demand por commodities e as da Ásia, da Austrália, as que vêm da Austrália, principalmente, são as mais apetecíveis e não será o AUD e o NZD que eu vou negociar, mesmo que eu queira comprar euro. Será o CHF, o Yen, o GBP e logo vejo, depois da reunião da Fed, se será contra o dólar. Mas agora, tecnicamente, estamos numa zona boa. Se tivermos um sinal, se estiverem à vontade, eu pedia-vos para terem cuidado, porque temos quinta-feira, vejam bem, quinta-feira SCB com dados muito importantes, sexta-feira dados da inflação americana, pode inverter isto tudo outra vez, e na quarta Fed, ou seja, em 5 dias úteis de trading, nós temos 3 dias com 3 grandes eventos.
Isto tudo, logicamente, me leva a que, se o paradigma, se a comunicação do SAB for efetivamente onkish, o euro pode ficar forte, mas não pode ser só com o esperado, tem que ser, se calhar, até mais do que o esperado. Para o euro ficar forte, tem que ser mais do que o esperado. Para o euro ficar relativamente forte ou até neutro, tem que ser o esperado. E se não for o esperado, o euro leva porrada. E poderá, nem ser, a melhor moeda para negociarem nem será o euro-dólar. Será o euro CHF, o euro GBP, o euro Libra, o euro Yen. Estão a perceber a lógica? Yeah. Isto, agora vocês dizem, mas e a análise técnica? A análise técnica é tudo aquilo que vocês já sabem, mas metam uma coisa na vossa cabeça, não tenham a menor dúvida. E aqui é que não tenham a menor dúvida. Apesar de eu e muitos de vós serem principalmente analistas técnicos, ou seja, o processo de tomada de decisão de entrada e saída nos trades ser tomado com base em análise técnica, o que faz os preços subirem ou descerem é os fundamentais. Vocês dizem, mas os fundamentais incorporam-se logo nos preços. Isso pode não acontecer, mas no médio e longo prazo, nada sobe se não tiver uns bons fundamentais. Não tenham a menor dúvida. Seja qualquer que seja a classe de ativos, ações, commodities, moedas, fixed income, o que vocês quiserem. É que não tenham a menor dúvida. Nenhuma ação sobe se não tiver bons fundamentais. Mesmo que suba por alguma notícia pode não corresponder a bons fundamentais, que é uma expectativa de negócio, se não se concretizar, derrete tudo. E é isto que eu vos queria dizer. É que não tenham... É importante que vocês criem o vosso mindset. E vejam bem, o que é que eu estive a fazer com vocês? Eu estive a fazer uma retrospectiva e vamos continuar a fazer esta semana e na próxima, porque vamos ter férias e isso tudo. Mas já para vocês, é para fazer uma revisão do trabalho. Nós andámos o ano passado todo, no mínimo após o verão, a falar da Fed, do tapering. Eu mostrei-vos N vezes o que é que aconteceu no passado ao dólar quando tivemos tapering, o último tapering, a última subida de taxa de juros desde 2013 ou 2014 ou 2015, para antevermos o que aconteceu em 2021 e 2022. Vocês sabem disto, está gravado, vocês acompanharam. Agora estamos a fazer o mesmo com a ECB. Por isso, o que vocês têm que fazer é manterem a calma e se calhar o euro-dólar não é a melhor moeda para negociarem. Porque se o euro ficar forte, imaginem, o euro fica forte porque tem uma política mais hawkish, mas o dólar, passado 3 ou 4 dias, sai uma taxa, passado um dia sai a taxa de inflação nos Estados Unidos, imaginem que é o máximo dos 8, que ainda é mais que os 8,3, cria uma pressão sobre o dólar, obviamente, uma pressão boa, não é? Se calhar em junho já não termos só 0,5, mas termos 0,75. E aí o dólar ainda fica mais forte do que o euro. Por isso, se quiserem negociar uma mudança, ou melhor, se concretizar esta política mais hawkish, dita a partir de 20 de maio quando eu digo mais hawkish, não é que ela já não fosse menos dovish, não é? Mas esta conversa das taxas de juros, tapering mais rápido, etc. Eu não vou, em regra, negociar o euro contra o dólar, vou procurar outros ativos que não estão fortes e que face ao euro podem desvalorizar mais. Euro CHF, Euro Yen, Euro GBP. Ok? Estão a perceber o meu mindset? A forma como eu tenho que pensar isto? Por isso não se admirem que mesmo que tenhamos o cenário esperado, que o euro possa até não apreciar, principalmente face ao dólar. Ok? Por isso, o que é que vocês têm que fazer? Mais que não seja testarem isto. Apontam tudo o que eu vos estou a dizer no caderno, folha, o que vocês quiserem, e acompanham a press release e depois a conferência de imprensa. E vão ver o cenário esperado é este. Melhor, em abril tínhamos isto, o esperado é isto, e o mercado deu-nos isto. O mercado deu-nos mais ou menos do que o esperado. Se nos deu mais, dólar, euro forte. Se nos deu menos, euro fraco. Se vos deu menos, euro dólar, short. Se vos deu mais, em um bocadinho em linha com o esperado, euro CHF, euro GBP, euro yen longo. Nem é no euro dólar que eu quero ir longo, porque no dia a seguir eu tenho notícias da inflação no dólar.
e 3 dias úteis depois tem a Fed. Ok? Entendido? Isto, vamos lá ver, construir estes mindsets obriga-nos a fazer research, obriga-nos a ter research, obriga-nos a ter os números minimamente na cabeça, obriga-nos a ver no passado. E nós fizemos isto em vários eventos ao vivo, com vocês, com os nossos membros premium, os nossos, é para vocês que nós temos de estar aqui sempre preparados, obviamente, mas tentem acompanhar o que aconteceu no passado, que é para ver que no futuro não será muito diferente. E a análise técnica é a minha também, a minha ferramenta para entrar, sair, gerir stops, gerir take profits. Mas os fundamentais estão presentes. Porque os preços andam em tendência até que deixam de estar em tendência, obviamente. E o que é que muda as grandes tendências? O que é que muda as grandes tendências? Que no euro-dólar, vocês façam esse exercício. Qual é a grande tendência no euro-dólar? Logicamente, mínimo de Covid, fez esta coisa e depois corrigiu isto tudo. E o que é este movimento que está aqui? O que é este movimento que está aqui? Inflação nos Estados Unidos maior que no resto do mundo. Expectativa mais rápida de subida de taxa de juros. É este movimento que está aqui. Levou o euro-dólar a este mínimo de 17. Ok? Então, e isto vai continuar assim? Se o euro começar a ter políticas mais onquis, se calhar, já não. Eu não estou a dizer que o dólar vai ficar fraco, o que eu estou a dizer é que poderá o euro-dólar não desvalorizar muito mais. E se calhar já temos feito este mínimo relativo. Isso, conjunturas e futurologia, ninguém sabe. Está bem? Eu mostro-vos isto. Gosto de vos mostrar estas coisas. Que é para vocês se concentrarem. Vejam bem. Isto está aqui, é o AUD-USD. Só para continuarmos a nossa sessão, peço só mais um bocadinho, talvez já são 11h30. Eu prometi que não ia demorar as 2 horas, mas só 5, 10 minutos. O que é que aconteceu no Royal Bank of Australia? Tivemos uma subida de taxa de juros de 0,5%. 0,5%. Quem não leu, vá ao site do Royal Bank of Australia, tira a press release e a comunicação da política monetária, leia, que é para perceber. E isto provocou, obviamente, este movimento ascendente. Ou seja, o AUD já vinha com a expectativa desta subida, tivemos a subida. Eu hoje falei isto com vocês, mostrei-vos isto no nosso site. Ok? Temos aqui algum mais fim do lockdown na China, fim do lockdown na China, mais ou menos 2 meses, isto começam a abrir, demand for commodities, isto provoca mais potencial para o AUD continuar a valorizar. Por isso, se querem negociar o AUD, podem não negociar contra o dólar, procurem outra moeda de risk-off. Qual é a moeda que eles querem, se querem negociar o AUD, qual é a moeda que querem fazer? Resposta. AUD, GPI. Isso mesmo, é isso. Se vocês forem ver, esta porcaria, isto tudo faz sentido, não é? Se vocês tiverem estes fundamentos, vejam bem, esta expectativa de subida de taxa de juros já vinha de há uns tempos atrás no AUD, fruto de quê? Também inflação na Austrália, melhoria das condições, possível abertura, pressão para a subida da taxa. A taxa subiu. Claro que este é um ativo que vocês têm de negociar. O melhor ativo para negociar uma subida da taxa de juros no AUD, na minha opinião, nunca é o AUD-USD. Porquê? Porque o USD também está numa política onquis. A melhor moeda é sempre quanto ao iene. Fruto de várias coisas que nós já falámos aqui. Okay? E eu sabia que isto tinha acontecido. Claro que sabia, porque eu negociei este par. Por causa disto, das questões de risk-on a risk-off. E é este o mindset que vocês têm que ter. Vejam bem, eu tenho partilhado, vocês sabem que há muitas commodities que eu aprecio particularmente, e esta aqui, portanto, o Cooper, não é? Penso que sabem,
Se não sabem, qual é a commodity que é associada ao crescimento ou ao decrescimento económico da economia mundial? Sabem qual é? Não tem nada a ver com o ouro nem o petróleo, nada disso. É o copper. Eu falei várias vezes neste suporte dos 4 euros. Se forem lá ao nosso site, a nossa página do WhatsApp, o nosso grupo do WhatsApp, tem lá várias vezes que este nível dos 4 euros no cobre é muito importante. Este movimento está aqui também associado à abertura e ao fim dos lockdowns na China e a procura pelo copper, que há muito, também é uma matéria-prima que é em grande quantidade na Austrália. Atenção, isto tem potencial, isto hoje retestou aqui eu vou pegar para vocês verem. Eu acho que, assim, tenho quase certeza que vos meti isto no grupo hoje, e aliás está aqui o trade. Eu tinha-vos mostrado que isto tinha higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, tinha-vos mostrado que hoje está num rolo reversal. Se forem ao WhatsApp, tem lá isto. Que eu estou no meu ativo, obviamente, e reforcei aqui. Okay? Pura e simplesmente, price action e fundamentais. Máximo anterior, rolo reversal, média móvel 55 a funcionar aqui como um suporte dinâmico, e mesmo que não quisessem baixar time frames, podiam só usar, por exemplo, um COD para entrar no trade e tiveram um COD aqui e podiam entrar aqui nas 4 horas, logicamente que é mais lento do que noutros qualquer time frame. O Palladium, agora, desculpem, a platina também reagiu muito bem. Vamos ver aqui o gráfico diário, e todas elas foram a zona. Eu falei-vos nisto várias vezes, e mesmo o ouro e mesmo a prata estão em zonas de grandes suportes, estão em mini range. Estas commodities, tendo em conta esta política inflacionária presente que está longe de estar terminada, vejam, enquanto existir disrupções na oferta, enquanto existir inflação, as commodities têm potencial de valorização. E estas correções, o cobre, o platino, o palladium, o ouro, a prata, todas elas tiveram, são oportunidades, e nós falamos sobre isto várias vezes, estas zonas estão marcadas. O próprio WTI, que eu hoje voltei a acumular um trade, eu tenho-vos falado nisto todas as semanas, tenho-vos falado muito, meto no grupo. Este deu-nos mais uma oportunidade hoje para fazermos o trade. Eu mostrei-vos isto. Okay? High, high, low, roll reversal. Alright? E pronto, são 11h35. Acho que consegui mais ou menos portar-me bem. Não demorei só 1 hora, obviamente, mas vamos de 1h30. Alguma questão? Questões? Hello? Já estão a dormir? Claro. Bom, então, da minha parte, não tenho dúvidas, foi um prazer. Igualmente. Já 11h35 vamos terminar a ação e voltamos a encontrar na quinta-feira. Claro. Ok? Ok. Um grande abraço para todos, Ok. bom resto de semana e acompanhem bem as notícias e Claro. vamos falando. Um abraço. Ok, boa noite, obrigado. Fernando, Sim, uma sim. questão. Força. Fernando, uma questão. Eu queria fazer uma chamada, só uma coisa de falar contigo. Posso ligar a que horas? À tarde, meia da tarde? Podes ligar amanhã, em princípio, podes ligar a qualquer hora, que eu não bem. tenho nenhuma reunião marcada. Vamos apontar ali para as 3h30, ligo. Está bem, Fernando, por aí, está bem? Tá bem. Um abraço. Um abraço. Boa noite.